Olá pessoal, eu sou o Sérgio Pupo e esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando falando sobre a profissão de astrólogo. E nesse vídeo aqui, que é o último dos três, eu gostaria de dar algumas dicas a respeito do dia a dia da Casa 6, da atuação de um profissional de astrologia. Para quem não sabe, eu sou um engenheiro, passei a maior parte da minha vida profissional ganhando, principalmente, obtendo meu sustento através da engenharia. Quando, em 2015, eu resolvi dar uma guinada na minha vida e resolvi trabalhar só com astrologia, porque eu acho que tem muito mais a ver com a minha vocação. E aí eu estou muito satisfeito com isso. E aí, a partir daí, eu queria passar para vocês a minha experiência, porque quando eu saí de uma atividade que era informal, de astrologia, para uma atividade absolutamente, ou seja, quando eu passei a tirar o meu sustento da astrologia, eu tive que fazer algumas adaptações, porque antes eu era assalariado, então a minha renda principal era como funcionário de uma empresa, etc. E aí, a partir do momento que eu resolvi virar simplesmente astrólogo, só astrólogo, eu me deparei com algumas questões burocráticas, práticas, que eu tive que resolver. Então, basicamente é o seguinte, eu vou estar repetindo aqui, eu até vou talvez coloque uns slides depois aí para vocês verem. Eu fiz uma palestra sobre esse assunto em junho de 2016, num evento que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no Sinarge, que falava sobre a formalização da profissão de astrólogo. De que jeito que você pode se tornar oficialmente um astrólogo do ponto de vista legal perante a Receita Federal, etc. Então, basicamente, eu queria levantar alguns pontos. A maior parte dos astrólogos ainda são informais, ou seja, não têm um CNPJ, recebem em dinheiro, tratam a questão da remuneração de uma maneira informal. E naquela época, lá em 2016, eu levantei alguns pontos, porque eu engenheiro, sempre atuei na área financeira e eu comecei a acompanhar uma série de evoluções da Receita Federal no Brasil a respeito de evoluções no sentido de cada vez eles estão ficando tão mais criteriosos na fiscalização dos rendimentos que todos os brasileiros recebem. E nesse sentido, eu comecei a perceber o seguinte, olha, existem alguns movimentos que aconteceram. E no momento, a gente já faz um certo tempo, a gente está com Plutão em Capricórnio, ou seja, o nível de controle do governo sobre a população está mais forte. Quem acompanha a Receita Federal sabe que hoje em dia não existe mais dinheiro escondido, né? A gente vê a Lava Jato, mesmo gente que bota dinheiro no exterior, existe um acordo de cooperação internacional, o nível de transparência, de onde você ganha dinheiro, de onde provém os seus recursos, está ficando cada vez maior. Ou seja, não dá para você simplesmente ganhar dinheiro como astrólogo de uma maneira completamente informal e a Receita Federal não perceber isso e depois te taxar. Então precisa começar a tomar cuidado, né? Até os paraísos fiscais existe um acordo de cooperação, paraísos fiscais que estou falando no exterior, Ilhas Virgem, Ilhas Caimã, etc., Suíça. Poxa, na Suíça descobriram o dinheiro do Eduardo Cunha e assim vai, ou seja, a coisa aparece. Então a gente tem que ter uma postura ética e proativa nesse sentido, de se formalizar, né? Todas as transações atualmente feitas
todas as transações bancárias, via cartão de crédito, via conta corrente, elas são monitoradas pela Receita Federal. Só para você ter uma ideia, hoje o valor mínimo para você fazer uma TED é R$100, ou seja, qualquer valor, qualquer transação acima de R$100 que você faça, qualquer pagamento ou recebimento, de alguma forma está sendo registrado. Então, espera aí, vamos nos formalizar, né, que a coisa fica mais fácil para a gente. Ou seja, não dá mais para ficar informal, né? Se você gasta dinheiro com cartão de crédito, efetivamente está lá sendo monitorado. E a Receita vai falar, de onde que veio dinheiro para justificar esse gasto de cartão de crédito, né? Ou seja, pensando no longo prazo, os riscos de permanecer na informalidade estão ficando cada vez maior, né? Existem se você vai atuar ou já atua como astrólogo, existem basicamente duas situações. O astrólogo que vive só de astrologia, tipo eu, e o astrólogo que é astrólogo em tempo parcial, tá? E aí existem diferenças entre as duas situações. Se você é um astrólogo que vive só de astrologia, ou seja, 100% da sua renda vem da astrologia ou de outras atividades informais, necessariamente você tem que, no curto prazo, se legalizar. O seu CPF, todas as transações que acontecem no seu CPF vão estar sendo monitoradas, já estão sendo monitoradas. Então, se toca, você necessariamente precisa se formalizar. Se você é um astrólogo em tempo parcial, ou seja, a maior parte dos seus rendimentos é de um emprego que você tem, você justifica perante a Receita Federal essas receitas, e uma parte pequena, sei lá, em torno de 20%, é de consultas que você faz, etc. Aí você até pode fazer com que essa pequena receita adicional você eventualmente não declare, mas tem um perigo aqui, né? Se você recebe essa receita em dinheiro e gasta em dinheiro, ótimo, aí a Receita Federal não está te monitorando. Mas se você recebe ou por cartão de crédito, ou por transferência bancária, ou por cheque, etc., vai aparecer para a Receita Federal. Então você precisa ficar ligado, porque mesmo uma parte pequena do seu rendimento sendo através da astrologia ou de qualquer atividade informal, vai aparecer. E se começar a ficar grande, eles vão te chamar e você vai ter problemas com relação a isso, tá? Eu vou elencar aqui 8 vantagens de você efetivamente se formalizar. Em primeiro lugar, você fica imune à questão da fiscalização da Receita Federal. Então, você está legal perante a Receita Federal, ela não vai te encher o saco. Você pode evitar de repente, uranianamente, você ter que pagar uma quantia enorme porque a Receita Federal arbitrou que os seus rendimentos são tais, tais e tais, baseado nos seus gastos, e aí faz uma fiscalização e arbitra, e você vai ter que encarar uma multa e mais o pagamento do que a Receita Federal arbitrou como teu rendimento. Isso é um risco que seria muito legal ser evitado. A terceira vantagem é que se você é formal, você consegue justificar sua renda. Se a sua renda é comprovada, por quê? Porque está entrando dinheiro, você está pagando os impostos correspondentes, então você consegue comprovar a sua renda. Eventualmente você pode fazer um financiamento, você pode comprar um carro e você justifica o dinheiro que você está ganhando e você pode ter um financiamento aprovado. Isso é uma vantagem bacana. O que mais? Quarta vantagem, você pode, ao pagar INSS, você tem o poder de se aposentar, né, por tempo de serviço, idade ou invalidez, enfim. De alguma forma, pagando INSS é uma vantagem pensando no longo prazo, ok?
Que mais? Você estando legalizado, você conta tempo para a sua aposentadoria, você não fica parado, né? Pode, desde que você seja formal, você pode passar a emitir nota fiscal de serviço, o que pode ser uma vantagem, porque se você vai prestar, por exemplo, o mesmo serviço de astrologia para uma pessoa jurídica, por exemplo, fazer ajudar na escolha vocacional, participar de uma seleção de recursos humanos de uma empresa. Se você, como astrólogo, vai prestar serviço por uma atividade como essa, você pode emitir a nota fiscal, o que facilita imensamente você vender serviços para uma pessoa jurídica. Se você não fizer isso, a coisa fica mais complicada, é difícil da pessoa jurídica te contratar. Eventualmente você vai ter que emitir uma RPA, que é um recibo de prestação de serviço autônomo, vai pagar um imposto muito maior, etc. Não vale a pena. Então vale a pena você poder emitir nota fiscal, é uma coisa bacana. Sétima vantagem, você pode declarar sua renda de serviço astrológico na declaração de imposto de renda. E aí você justifica seu aumento patrimonial, tá? Porque se o seu patrimônio aumenta e você não justifica a renda perante a Receita Federal, fatalmente, dia mais, dia menos, você vai ser autuado pela Receita Federal e isso vai te causar dores de cabeça. Ok? Eventualmente, se você se formalizar, você pode contratar um funcionário legalmente, que é a última vantagem que eu acho que é interessante. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa formalizada como seu funcionário se você estiver crescendo, etc. Também é uma coisa bacana. E aí, quais são as alternativas para você se formalizar? Para finalizar, então, basicamente, se você está começando, a melhor alternativa é você se tornar um MEI. MEI quer dizer microempreendedor individual. Significa que você, como pessoa física, você pode abrir um CNPJ, ou seja, você tem o status de uma empresa que vai te permitir emitir nota fiscal, tá? E vai ter um CNPJ próprio. Você vai pagar de imposto uma quantia ínfima de mais ou menos R$52, R$53 por mês, que vai abranger o INSS e o ISS. E você fica isento de imposto de renda sobre pessoa jurídica. É uma condição muito vantajosa, mas tem uma limitação. Você pode ter um faturamento bruto anual de somente até R$60 mil, que dá R$5 mil por ano. Se você se enquadra, ou seja, se as suas receitas com serviço de astrologia ou atividades informais se enquadram nesse teto, você pode, o mais indicado é você se formalizar através do MEI, microempreendedor individual. Mais uma coisa, como MEI, você não precisa contratar um contador. Então, as vantagens do MEI. Se você tiver uma renda bruta de até R$60 mil por ano ou R$5 mil por mês, sem contar nenhum eventual salário CLT. Você não pode ser vinculado a CLT. Se você já é empregado, aí você não pode ser MEI e ser empregado. Você tem que viver só de astrologia. E aí você paga os cerca de R$52 por mês, que engloba INSS, que conta para aposentadoria, e ISS fica isento de imposto de renda de pessoa jurídica. Obtém o CNPJ e pode emitir nota fiscal. Outra vantagem, não há custo para você se tornar MEI, o processo é todo feito pela internet e ele é muito rápido, então você consegue num dia se formalizar e já obter seu CNPJ, não é burocrático, né? E você também é elegível para auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário maternidade após uma carência e pensão e auxílio-reclusão. Você também pode contratar um empregado, tendo o CNPJ MEI,
Tem algumas restrições, mas você, como astrólogo, como a atividade de astrólogo está no CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações, você pode se cadastrar como MEI sendo astrólogo. Isso é uma coisa bacana. Se o seu faturamento for crescer acima de R$60 mil por ano, ou R$5 mil por mês, o ideal seria você abrir uma microempresa, que aí você pode ter cerca, eu não sei exatamente quanto que está hoje, mas o limite deve ser entre 360 e 400 e alguma coisa mil reais por ano, que te dá um conforto, né? E aí você paga os tributos pelo Simples Nacional, tá? Imposto de renda de pessoa jurídica e os demais tributos, que é uma simplificação do pagamento de tributos, é muito melhor do que simplesmente abrir uma empresa comum, é menos burocrático, tá? Nesse caso, se você abrir uma microempresa, você vai ter que manter uma contabilidade, ou seja, você vai ter que pagar um contador para ter uma contabilidade oficial, ok? E mais para frente, se o seu faturamento aumentar, porque eu desejo o sucesso de todas as pessoas, é uma empresa de pequeno porte, que aí o faturamento anual já é da ordem de 3 milhões e pouco por ano, ok? E, enfim, eu queria chamar a atenção de astrólogos e futuros astrólogos a respeito da necessidade da formalização para evitar dores de cabeça. Vale a pena você estar totalmente legal, porque as malhas da receita estão cada vez mais finas, e evitar esse risco é uma coisa bacana. Pensem nisso, tá ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo e eu sou o Sérgio Pupo e junto com Márcia Matos e Carlos Holanda somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.